Opa, começou a gravar agora. Começou a Então, com a gravar. autorização de vocês, a gente inicia a nossa reunião da Comissão de Gestão de Pessoas, hoje, 26 de setembro de 23, com gravação. Tradicionalmente, a gente grava a parte em que nossos oradores aqui oferecem informação, e, e aí a gente interrompe a gravação, doutora Daniele, para que o ambiente retorne ao ambiente de bate-papo, e todos possam ficar mais confortável em perguntar e interagir, né? E a gente disponibiliza a quem não pode participar apenas a parte da expositiva, né? E então, retomando aqui, eu estava fazendo os agradecimentos à nossa coordenadora Sheila Saad, da RICA Associados, que todos já conhecem, estamos juntos aí há um bom tempo. Ficamos alguns meses mais focados em negociação coletiva, razão pela qual tivemos alguns delays em relação às nossas reuniões periódicas, e também estamos preparando aí um programa, né, um curso de longa duração, que também custou a gente suprimir um pouco de agenda da comissão para poder, obviamente, canalizar para as para o curso que será em breve, eu acredito, Sheila, eu não sei exatamente como é que estão lá as É, inscrições. a gente provavelmente vai deixar o curso para o ano que vem, por conta dessa demora assim, das nossas reuniões. A gente teve alguns percalços aqui no meio do caminho, mas eu acho que para o ano que vem a gente retoma. Mas nós temos buscado conversa com todos os interessados, a gente está tirando todas as dúvidas e já sinalizando isso para quem tem nos procurado. Tá bem. E falando em conversa, todos que receberam, né, a programação do curso, se eventualmente tiverem qualquer sugestão, seja formato, seja conteúdo, é importante que vocês contribuam aí para que a gente possa ajustar o programa conforme a expectativa e necessidade de vocês. E Exato. a Sheila convidou a doutora Daniele Capobianco, que hoje está aqui com a gente, a quem agradeço muito aceitar o nosso convite. A doutora Daniele, ela é responsável por me colocar lá no grupo da diretoria do departamento sindical da Fiesp, onde ela esteve diretora por algum tempo e depois nos abandonou para virar global, porque a doutora Daniela, ela é assim, né? Ela tem um currículo tão vasto que eu não conseguiria aqui apresentar em uma hora. Então, eu vou falar só da atividade mais recente da doutora Daniele, perdão, porque senão a gente vai tomar a reunião toda. Hoje, a doutora Daniela está presidente executivo da Associação Brasileira dos Consultores de Valores Mobiliários. Acertei? Não, errei. Então, me corrija, por Das favor. empresas de transporte de valores. Das empresas de transporte de valores. Isso. E, e ela, naturalmente, é advogada, especialista na área trabalhista, sócia da empresa AZCP, Relações Sindicais e Trabalhistas, empresa que foi criada com o objetivo de oferecer ao mercado a expertise na gestão integrada e qualificação dos temas relacionados às relações trabalhistas e sindical. A doutora Daniele atuou mais de 15 anos para empresas de grande porte e entidades sindicais patronais, desenvolvendo ações de estruturação, gestão e melhoria do processo de relações trabalhistas e sindicais, de forma integrada e qualificada, incluindo assessoria estratégica e negociação coletiva, a partir de suas dimensões de gestão, estratégia, planejamento e execução. E, obviamente, que eu li para dizer isso, mas, pessoalmente, eu faço aqui um depoimento que o pouco que eu convivi ao longo dos anos foram algumas oportunidades spot, inclusive enquanto eu convivi com a doutora Daniele, lá na diretoria do DESIM. Não só eu, mas todos que lá participaram aprenderam muito, porque essa experiência da doutora Daniele é realmente robusta. Ela participou aí da direção do contencioso tributário de empresas de grande porte do nosso país.
e, consequentemente, acumulou uma experiência muito rica, né, naquilo que todos nós aqui vivenciamos no dia a dia. Então, a doutora Daniela é muito mais do que uma assessora, uma advogada com experiência prática no chamado Brasil, né, nesse tema tão complexo, né, e em toda a insegurança jurídica que nós temos no ambiente trabalhista, né? E, mais uma vez, somos muito gratos, doutora Daniele, por aceitar o convite e trazer um pouco de sua experiência aqui para o nosso pessoal no dia de hoje. Eu vou parar de falar para, obviamente, passar a palavra para a nossa coordenadora. Eram só os agradecimentos iniciais. Então, Sheila, a palavra é sua e prometo não lhe interromper. Bom dia a todos. Imagina, interrompa a hora que você quiser. Eu quero dar bom dia. A gente, como o Reinaldo falou, a gente tem um tempinho aí de delay entre a última reunião e essa, mas nós estamos retomando nossas reuniões agora no segundo semestre com a ilustre presença da doutora Daniele, que, além de ser uma excepcional profissional, eu a conheci também na Fiesp, é uma amiga querida e preciso dizer que ela é sócia da GRTS, que é uma empresa de transformação digital na área de relações sindicais. Então, eu quando conversei com ela e fiz o convite, eu queria muito que ela trouxesse essa inovação, esse modelo diferenciado de lidar com relações sindicais, porque, no final das contas, é sempre uma angústia ter que passar por esse tipo de negociação a cada ano, lutando para manter nossos colaboradores num padrão interessante de relacionamento, com produtividade, e manter a empresa também numa condição interessante de desenvolvimento e crescimento. Então, em primeiro lugar, eu quero desejar as boas-vindas para vocês. Em segundo lugar, queria dizer para a Dani que é um privilégio tê-la aqui. E aí eu vou passar a palavra para ela, porque nós vamos falar sobre transformação digital nas relações sindicais. Eu acho que é um tema relevante. A categoria acabou de passar por uma negociação em julho, né, Reinaldo? Foi isso, né? Então, meu agradecimento a Daniele, meu agradecimento a todos os que estão aqui. Eu vou passar a palavra para ela. Pessoal, muito bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ok? Bom, Sheila, Reinaldo, colegas que estão aqui hoje conosco, eu é quem agradeço imensamente a oportunidade de voltar a essa casa, né, que eu tive a oportunidade de frequentar aí durante uns 2, 3 anos, enquanto eu tive essa passagem lá pela Fiesp, pelo departamento sindical. Foi um tempo de muito aprendizado, de criação de vínculos e de laços muito especiais de amizade, né? Eu tenho um carinho muito grande, muito especial pela Sheila e pelo Reinaldo. Foi um grande apoiador durante todo o processo, né? Enquanto eu estive à frente lá do DESIM. Então, a gente sempre precisou de vozes fortes e sensatas para poder discutir esse tema, que é o de relações trabalhistas e sindicais, e o Reinaldo sempre foi essa voz, né, que me apoiou e me ajudou lá nesses temas. Fizeram uma introdução, falaram muita coisa, mas não, vamos focar. Primeiro, não tem doutora nesse momento, né? Nós somos todos colegas, nós somos todos profissionais da área de relações do trabalho, relações sindicais, recursos humanos, né? Então, a gente não tem aqui essa formalidade em que pese a formação jurídica. Nesse momento, nós somos colegas e a ideia é a gente realmente bater papo, a gente conversar a respeito desse tema de transformação digital nas relações do trabalho. E eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então,
eu aqui hoje estou trazendo para vocês esse tema, né, de transformação digital das relações trabalhistas e sindicais. É um tema que realmente é um tema relativamente novo quando a gente fala em relações do trabalho e relações com sindicatos, porque quando se fala em sindicato, infelizmente, ainda se pressupõe algo muito pesado, muito burocrático, muito arcaico, com práticas, principalmente quando a gente olha para a relação entre patronal e laboral, com práticas muito habituais ao longo do tempo, né? E a nossa proposta aqui é mostrar para as empresas, principalmente, e para as entidades de representação, e aí eu falo sindicatos, associações, enfim, com todos aqueles que exercem efetivamente a representação setorial, que a gente pode fazer de forma diferente e que a gente deve caminhar para essa transformação digital que muito já se falou aí em outras áreas das empresas, né? Bom, em linhas gerais, né, começando, essa agenda digital, a gente tem que ter em mente que ela é uma agenda que ela é prioritária, né, para as lideranças das empresas, sobretudo, pessoal, por conta dos impactos que a gente está falando aí da gestão, né, nos modelos de negócio e nos resultados. Quando a gente pensa no digital, a gente olha para as áreas de negócio, a gente olha para as áreas financeira, para as áreas de contabilidade, controle, inovação. A maior parte das empresas hoje já conta com estruturas e com áreas que olham para o digital de forma muito direta, né? E o mundo do RH, a gente pode falar também, que já passou de uma forma muito intensa por esse processo. Quando a gente pensa basicamente na parte de seleção, treinamento, avaliação, comunicação, o digital já está muito presente. Quando a gente fala em comunicação, tem a questão das redes sociais, da comunicação interna com os trabalhadores, com os colaboradores. Quando a gente fala nos processos de treinamento, a gente muitas vezes já tem plataformas EAD em andamento. Quando fala em seleção, já tem a possibilidade de fazer uma pré-seleção, e aí a Sheila é a especialista, não vou nem me aventurar a falar desse assunto, mas já olhando para ferramentas digitais que auxiliam em todos os processos, né? E isso visa o quê? Justamente a gente ter processos mais organizados, mais ágeis, e que facilitam a gestão e a tomada de decisão. E essa, basicamente, não é uma realidade muito presente quando a gente fala em relações trabalhistas e sindicais, né? A nossa realidade, a realidade de RTS, ela tem desafios crescentes, isso é fato, né? Não tem como a gente negar. A gente trabalha muitas vezes com equipes extremamente enxutas, em que tem muito esforço e pouco reforço. Né? Às vezes, até essa função de relações do trabalho e interface sindical, ela é feita por profissionais que não são especialistas nessa área. Né? A gente está falando aqui de um universo, às vezes, muito diminuto de empresas muito grandes que têm estruturas de relações trabalhistas e sindicais com profissionais dedicados a isso, mas essa não é a realidade da grande e maciça maioria das empresas brasileiras. A gente fala que na grande maioria das empresas, o que a gente tem é muitas vezes área de recursos humanos com profissionais generalistas que olham também para esse tema, muitas vezes até sem o conhecimento jurídico necessário, básico, não que você precise ser advogado para tratar do tema, que fique muito claro, né? Mas sem um embasamento, sem ferramentas adequadas que auxiliem esse profissional da área de RH ou da área de departamento pessoal, que é muitas vezes quem aplica aquilo que foi negociado numa convenção coletiva, a esse universo de relações trabalhistas e sindicais. Em muitas empresas, inclusive, esse trabalho ele é delegado ao escritório de contabilidade, quando a gente fala em estruturas muito menores, né? Ter um conhecimento ou ter ferramentas de gestão adequadas para poder olhar para esse tema e ter a possibilidade de fazer essa gestão é fundamental. Tá?
Eu não falei no começo, pessoal, mas só para esclarecer, a minha ideia é trazer um pouco de conteúdo para vocês aqui e de uma forma muito breve, para que depois a gente realmente possa conversar. Porque eu acho que o rico desses momentos é a troca, é o entendimento do que acontece aí na ponta e a possibilidade de apoiá-los, enfim, de alguma forma, com um pouco de experiência que a gente tem nesse mercado, tá? Bom, voltando, quando a gente olha ainda para essa realidade, né, da gestão das relações trabalhistas e sindicais, a gente tem dois horizontes muito bem desenhados, né? O horizonte da transformação digital e esse horizonte da gestão analógica, que é a gestão que basicamente toma o dia a dia das empresas. A gente sabe que o Excel, ele é a principal ferramenta, né, de apoio e de gestão nesses processos de negociação e de acompanhamento até dos instrumentos coletivos. Então, você tem aí um documento em Excel, uma planilha em Excel, em que são inseridas informações e que, de alguma forma, podem trazer um prejuízo à empresa no momento em que essa planilha ou é alimentada de forma incorreta, ou se digita uma vírgula no lugar errado, ou põe um zero atrás que era para estar na frente, enfim, informações que realmente são falhas quando você humano, lança num documento, tá? Outra coisa, a necessidade permanente de ter o olho humano para comparar e extrair essas informações das normas coletivas, às vezes, que são geradas em PDF, para alimentar os sistemas, por exemplo, de folha. Então, Reinaldo, eventualmente, finaliza uma convenção coletiva, dispara para todo o setor a informação de que agora temos uma norma coletiva vigente e que precisamos aplicar X, Y, Z. Aí é o olho humano que pega aquilo, informa o pessoal de folha que vai lançar num sistema ou ao contador, que também pode trazer aí uma série de inconsistências de lançamento. E aí eu estou dizendo, pessoal, isso é natural, é do humano, quando a gente tem essa interface, tá? A gestão do conhecimento, ela dentro desse panorama de gestão analógica, ele fica muito restrito ao conhecimento e à memória humana. O que eu quero dizer com isso? É fundamental que nos dias de hoje a informação ela seja da empresa, que a informação seja da entidade e não da pessoa. E isso, muitas vezes, é difícil de você conseguir extrair ou colocar dentro de uma ferramenta que gere essa gestão de conhecimento, né? Porque muitas vezes o conhecimento ele está dentro da cabeça daquele negociador, daquele gerente de recursos humanos, daquele profissional que cuida do tema. E é mais do que importante que a gente tenha em mente que a informação ela deve ser da entidade, a informação ela deve ser da empresa e não da pessoa, tá? Na hora de tomar algum tipo de decisão, ainda dentro desse ambiente analógico, são horas e mais horas para se montar, às vezes, gráficos, tabelas que vão auxiliar na tomada de decisão se caminha para o lado A, para o lado B, se concede um reajuste salarial maior ou se é preferível segurar o reajuste salarial e aumentar o ticket. Eu estou dando exemplos aqui bastante genéricos, tá, gente? Só para trazer um pouco da realidade. Então, o que acontece? Para você tomar uma decisão dessa, você precisa de dados, informação. E essas informações, elas têm que ser transformadas em conhecimento. Porque a informação por si só, o dado por si só, ele não vai ser útil se você não o transformar em conhecimento. Porque vai ser o conhecimento daquela realidade ou daquela condição que vai te auxiliar a tomar a decisão correta do que conceder, do que segurar, do que ceder numa determinada negociação coletiva, por exemplo. E aqui olhando para o todo, tá? Para a negociação coletiva, para um acordo de PPR interno da empresa, olhando para esse cenário como um todo. E essa sobrecarga, né, que acaba recaindo aí na equipe de relações trabalhistas e sindicais ou no profissional que faz, às vezes,
de relações trabalhistas e sindicais para atender uma série de demandas da empresa. Então, é a diretoria que pede uma informação, é o RH ou o DP que solicita um dado para aplicar um benefício ou para aplicar um reajuste em folha, é o pessoal de operação que não sabe se pode ou não fazer uma escala de trabalho diferenciada, se é possível trabalhar num domingo, se tem algum requisito legal que precisa ser observado. Então, tem uma série de acessórios que transitam e tramitam nesse mundo de relações trabalhistas e sindicais, que às vezes a turma que está lá na ponta, lá na operação, desconhece, né? E isso acaba sobrecarregando e muito aquele profissional que cuida das relações trabalhistas e sindicais para levar esse tipo de informação e de conhecimento para as tomadas de decisão e para a gestão do dia a dia, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser interromper, por favor, fiquem à vontade, viu? Bom, olhando de novo para, e aí sendo um pouco mais direcionado, né, para a questão do digital, quando a gente pensa nos processos de negociação coletiva, é fundamental, né, que para um processo de negociação coletiva estruturado, numa gestão de tempo futura, enfim, a gente consiga fazer esse monitoramento das normas com uma informação em tempo real. Então, se você tem ferramentas, se você tem sistemas, se você tem tecnologia que te auxilia na gestão das relações trabalhistas e sindicais, o seu processo de negociação coletiva ele pode ser mais leve no sentido de você ter dados e monitoramentos que vão te auxiliar na tomada de decisão, eventualmente em mesa de negociação, né? É importante que você tenha uma eficiência na gestão dos stakeholders, né? Que você saiba exatamente com quem você está lidando e se aquela pessoa com quem você está negociando, eventualmente, tem poderes para negociar. E isso você descobre como? Através de consultas ao CNES. Agora, se você tem ferramental e estrutura que faça isso por você, você, através de um clique ou de um dashboard, você consegue enxergar. E isso otimiza o processo de negociação coletiva, traz mais agilidade ao processo de negociação coletiva no tocante às decisões que cabem, eventualmente, à estrutura patronal. Isso aqui não vai acelerar o processo laboral, porque vai te dar, na verdade, muito mais informação, muito mais elementos para você discutir cenários e condições com o sindicato de trabalhadores, tá? Você consegue ter, quando a gente olha para esse mundo digital, né, segurança e rastreabilidade da informação. O que eu quero dizer com isso? Como é que você chega, e isso eu vivenciei muito na prática, negociando para alguns setores, você recebia, às vezes, um instrumento coletivo, uma pauta, olhava para aquilo e pensava assim, gente, mas, nossa, quem foi o maluco que um dia concedeu um benefício XYZ? Será que era maluco mesmo? Ou será que aquela concessão foi feita em razão de uma necessidade daquele momento, que naquele momento gerou uma condição favorável ao setor? Agora, se isso tudo está concentrado na memória humana, se a gente não tem gestão do conhecimento, se eu não tenho rastreabilidade da informação, eu vou ficar falando que aquele cara lá de trás era maluco. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, para reflexão. E aqui não tem verdade absoluta, tá, pessoal? É muito mais para a gente refletir, olhar para isso tudo que está acontecendo, desse mundo digital, dessa gestão digital de RTS, e entender de que forma isso cabe dentro do nosso negócio, dentro do nosso setor, tá? Bom, além da questão da segurança e da rastreabilidade da informação, tem toda essa parte de acesso seguro para as demais áreas, ou seja, eu tenho a ferramenta, eu tenho ferramental, eu tenho instrumentos, e aquilo já vai gerar para quem de direito dentro da minha organização as informações as quais ele precisa para executar o seu trabalho, seja para fazer uma aplicação em folha, seja para eventualmente orientar uma escala de trabalho na ponta, enfim, tudo isso olhando para dentro do processo de negociação coletiva, tá?
Ainda olhando para isso, uma coisa que é importantíssimo, né, quando a gente pensa no digital, é a gente ter a possibilidade de construir cenários no momento em que a gente precisa tomar a decisão. Então, você está em mesa de negociação, você tem uma eventualidade ali, uma demanda que surge naquele momento na mesa, e o sindicato de trabalhadores ou a comissão eventualmente propõe alguma coisa e você não sabe se aquilo é bom ou ruim. Você ter ferramentas, você ter modelos de negócio que te auxiliam na mesa a tomar essa decisão é fundamental. Ou seja, se eu consigo simular os impactos em folha dentro de uma ferramenta que me gere segurança, me traga, eventualmente, rastreabilidade e que eu consiga salvar esse tipo de simulação, é fundamental. Então, se eu coloco lá que eu tenho um número X de empregado, que é a minha massa salarial, a minha folha salarial média, né, é X por mês, e eu consigo lançar ali simulações, então, 0,5% a mais aqui, menos R$ 30 ali, de que forma isso vai impactar a última linha do processo de negociação coletiva? Isso dá agilidade, isso dá rapidez, isso dá segurança. Isso é fundamental para que a gente possa, dentro de casa e junto das nossas entidades de representação, dar a decisão que precisa ser dada naquele momento, quando você está ali negociando alguma condição, seja de convenção, seja de um acordo específico, seja de uma jornada especial, seja de uma PR, uma PLR, uma RV, enfim, do que quer que seja, tá? Você ter a possibilidade de ter uma visão histórica do processo de negociação. Quando eu tenho uma visão histórica de um processo negocial, significa dizer que eu posso criar cenários e tendências futuras. Se eu começo a perceber padrões, se eu começo a perceber que determinada negociação se comporta de uma maneira, com o passar do tempo, eu posso ou eu tenho mais elementos para criar tendências de futuro. E se eu tenho a possibilidade de criar essas tendências para o futuro, eu tenho a possibilidade de me antecipar às pautas que eventualmente vão ser trazidas a mim para avaliação. Então, isso tudo, pessoal, que eu estou trazendo aqui, é muito voltado para essa estruturação, para esse estratégico, realmente, de relações trabalhistas e sindicais, que não é o mais comum, que não é o lugar comum quando a gente olha para esse tema, que a gente pensa sempre no pesado, no burocrático, na pauta que se repete, enfim, é muito nessa direção, tá? Bom, um outro ponto, né, que o digital te proporciona é essa questão do histórico, né, da gestão das relações trabalhistas e sindicais e a possibilidade, eventualmente, de você auditar os instrumentos coletivos para comparar o conteúdo de cada um deles. Então, por exemplo, eu tenho uma convenção coletiva que foi finalizada ou foi fechada hoje. Mas eu tenho um instrumento coletivo que terminou sua vigência ontem, né? É claro que esse lapso temporal às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas você tem a retroatividade em muitos casos, mas o fato é que você tem duas normas que se sucedem. Como é que eu faço para efetivamente identificar o que mudou de uma para outra? Através do olho humano, que muitas vezes deixa passar uma vírgula, ou que muitas vezes uma vírgula colocada numa outra posição da frase altera todo um contexto. Isso muitas vezes, para quem está negociando, para quem está na linha de frente do processo, isso se perde. E é natural que isso se perca, porque você está com um olhar viciado daquilo. Agora, quando você joga isso dentro da tecnologia, a tecnologia consegue te sinalizar, inclusive se tem um caractere de espaço que foi colocado a mais. E te mostra isso de forma clara, né? Então, isso também auxilia muito para você entender se de fato não tem nada errado naquela norma que foi trazida. Ou se eu preciso, eventualmente, fazer alguma correção da minha folha de pagamento. Porque o que acontece? Se eu tenho uma folha hoje já parametrizada,
com determinados percentuais, valores, números, etc., quando chega um instrumento coletivo novo, eu tenho que reparametrizar tudo aquilo. Mas para que eu vou fazer se não houve alteração? Ou o que eu tenho que fazer que de fato teve uma alteração? Então, você ter a tecnologia te apoiando nesse olhar e nessa identificação é muito importante para que a gente evite aí, eventualmente, falhas humanas que podem gerar aí prejuízos muito grandes. Enfim, você usa tudo que a tecnologia te proporciona hoje, você vai diminuindo essa possibilidade de erro, né? Então, assim, isso é realmente muito importante a gente ter em mente, tá? Bom, ainda olhando, né, para a questão do digital, com relação à parte de acordos e convenções, eu mostrei no slide anterior a possibilidade que você tem aí de gerar a auditoria de um instrumento para o outro e identificar, eventualmente, o espaço, o caractere, o espaçamento duplo que foi dado, que mudou de um ano para o outro, né? E a partir dessa auditoria dos instrumentos que eles se sucedem, você consegue fazer uma série de cheques de segurança para a geração da folha de pagamento. Então, assim, você tira estritamente o olhar humano e gera uma rotina, né, de sistema para poder fazer essa verificação. Com isso, pessoal, a gente consegue aí, obviamente, ter muito mais eficiência, né? Segurança, rastreabilidade, enfim. A gente sabe de empresas que trabalham, inclusive, que no momento em que fecha uma negociação coletiva e ela precisa mandar aplicar isso em folha, ela consegue gerar 8 informes de folha diferentes para dentro da própria organização. Então, cada pessoa da área de recursos humanos, benefícios, folha, só recebe aquilo que ela é responsável por aplicar. Então, se tem uma pessoa que cuida de plano de saúde, ela recebe apenas, tão somente, a parte referente a planos de saúde, para você ainda minimizar mais a chance de erro e de equívoco na hora de lançamento. E isso tudo sendo feito através de ferramentas, sistemas, enfim, você consegue ter a rastreabilidade de saber quem apertou o botão, quem autorizou apertar o botão, quando que o botão foi apertado. Então, você consegue ter a rastreabilidade da informação como um todo, tá? Bom, além disso, né, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem negocia, principalmente, é ter a possibilidade de fazer pesquisas combinadas. Então, vocês têm X negociações com X sindicatos laborais diferentes e vocês precisam definir uma estratégia de que forma vocês vão tratar o tema cotas. Me veio aqui, cotas de aprendiz. Vocês precisam regular o setor de vocês para que todos os instrumentos coletivos caminhem numa única direção, porque vocês eventualmente definiram enquanto estratégia que vão discutir a alteração da base de cálculo da cota de aprendizes em razão do tema 1046. Estou dando um chute aqui, tá? Enfim. Tema 1046 é aquele lá do Supremo que definiu a prevalência do negociado sobre o legislado, e quando você fala que cota não é um tema que está dentro do rol do 611B, você entende não que você pode negociar isso. Não estou falando aqui que é possível que não é, tá, gente? Estou dando um exemplo hipotético. Aí você precisa entender de que maneira isso está se comportando no seu setor. Você consegue fazer uma série de pesquisas combinadas sem você ter que ficar entrando em instrumento por instrumento, copiando, colando e copiando e colando a cláusula errada muitas vezes. Então, você ter essa possibilidade de ter apoio, né, e ferramentas que façam isso para você de forma automática é fundamental. E isso vai te gerar não só a possibilidade de fazer pesquisas combinadas para entender como o seu setor funciona para determinado tema, mas identificar temas que eventualmente precisam ser tratados pelo setor. E com isso você fazer um planejamento futuro dos seus processos negociais.
sabendo que um tema é crítico, de que forma eu vou escalonar esse tema para subir esse tema à mesa de negociação ao longo dos anos. Então, você consegue, através da tecnologia, definir, de novo, pegar dados, pegar informações, transformar isso em conhecimento. Porque hoje um dos maiores ativos que se tem é conhecimento, né? Então, quem tem conhecimento consegue efetivamente se colocar numa posição diferenciada. Gente, eu juro que eu já estou acabando, viu? É só para a gente depois abrir a nossa discussão. Bom, otimização e segurança para gestão de X cláusulas, né? Então, você ter a possibilidade de planejar e controlar quais são as obrigações de fazer e de pagar dentro de um instrumento coletivo, sem que isso fique solto ou preso dentro de uma planilha Excel, isso também é muito importante. Você ter aí a gestão dos seus consultivos, ou seja, você conseguir ter um canal de comunicação centralizado referente aos temas de relações trabalhistas e sindicais, em que você consiga criar um banco de conhecimento para poder, eventualmente, lá na frente, trazer estratégias, criar planos de ação, definir novas políticas, procedimentos com base naquilo que vem sempre enquanto demanda. Então, isso também é muito importante. Então, você conseguir controlar tudo isso e não ficar só trocando e-mail e salvando o e-mail e na hora que você precisa saber o histórico, você vai procurar o e-mail, só que aí o e-mail já não é a resposta da última pergunta. Enfim, você conseguir, de fato, fazer a gestão do conhecimento, né? Então, você ter essa possibilidade de ter toda a concentração do seu consultivo de relações trabalhistas e sindicais é muito importante. Tá? BI, né? Fato é, você ter aí indicadores, painéis de bordo, indicadores não só internos, mas externos também, né? E ter isso tudo em tempo real, em real time. Você conseguir efetivamente olhar para o que está acontecendo, no momento em que está acontecendo, para tomar a decisão correta naquele instante. Tá? Então, isso aí é muito importante também. Enfim, aqui a gente fala muito, eu não sei se é o caso de vocês, mas ter a possibilidade de utilizar também outros suportes enquanto apoio, né? A gente sabe que a tecnologia veio para ajudar, muita coisa nasceu da pandemia, mas a coisa caminhou de tão boa que foi, ela continuou, né? A gente teve alterações legislativas nesse sentido de definir que, por exemplo, poderia-se ter assembleias virtuais definidas aí enquanto modelo de votações, seja para acordos coletivos, seja para negociações coletivas, seja para eleição, seja para CIPA, né? Você ter a tecnologia a seu favor, de maneira a você conseguir rastrear também todo o seu processo, eventualmente de uma votação de CIPA, né? Você ter lá todo o arcabouço da NR5 definido dentro de uma determinada ferramenta, para que ali ela própria faça a gestão e, se não foi atingido o quórum necessário, ela já faz a rechamada, ela já manda automaticamente o convite e a convocação para os votantes. Isso tudo você consegue também através da tecnologia, né? E, enfim, você tem aí um universo muito grande, né, quando a gente fala de transformação digital no mundo das relações trabalhistas e sindicais, que a gente entende que hoje é indispensável, né, para otimizar principalmente a questão dos custos e melhorar a operação, né? E isso tudo certamente vai aí fortalecer não só as áreas, quando você fala de uma empresa como um todo, mas principalmente aquele profissional que atua lá na linha de frente, e o faça atuar de forma cada vez mais estratégica, que de fato ele saia do operacional, que o operacional seja feito por um sistema, por uma ferramenta, mas que ele, profissional, seja dedicado a olhar para o tema de forma estratégica. Tá? Aqui só alguns exemplos de empresas que a gente sabe que já estão caminhando, né, nessa jornada de transformação digital, e a gente sabe também que a transformação digital ela não é um fato, ela é um processo,
Então, assim, a gente não consegue encarar a transformação digital como algo específico. Então, você fiz a transformação digital. Não, não é assim. A transformação digital é um processo. E esse processo passa, sobretudo, pela questão da cultura. E aí, quando a gente fala em cultura, eu devolvo já a bola para a Sheila, me colocando à disposição de vocês para a gente conversar, enfim, para a gente discutir, para a gente trocar ideia a respeito. Dani, super obrigada. Eu tenho